E aí, minhas queridas, meus queridos, estamos de volta aqui. Então, a aula dessa semana será sobre dilatação dos líquidos, certo? Vamos começar. Então, algumas informações primeiro sobre a dilatação dos líquidos, só para a gente lembrar, né? A dilatação térmica, ela é um fenômeno que acontece quando a temperatura de um corpo varia, as dimensões dele mudam por causa dessa variação, tá? O porquê isso acontece, a gente pode usar o mesmo princípio que a gente usou para entender a dilatação do sólido, beleza? Então eu vou passar um pouco mais rápido sobre isso, e aí a gente já começa a falar sobre a dilatação dos líquidos e as peculiaridades aqui, certo? Muito bem. Então, primeiras informações, que é o que a gente tem que levar ao longo de todo o estudo da dilatação dos líquidos. É impossível estudar a dilatação dos líquidos sem colocá-los num recipiente. Também sofre dilatação, isso aqui é muito importante, né? Temos que considerar, certo, a dilatação do recipiente que contém os líquidos. Os líquidos não têm uma forma específica, ele vai ter a fórmula do recipiente que você colocar lá dentro. E é assim que a gente determina o volume que ele ocupa, né? Não faz sentido eu falar em comprimento e área do líquido, certo? Em geral, os líquidos dilatam mais do que os sólidos. Então, quando a gente comparar os coeficientes de dilatação dos líquidos com dos materiais que compõem os recipientes, vocês verão que, em geral, os coeficientes são da ordem de 10 vezes maior. Tá? São 10 vezes maior os do líquido em relação aos do sólido, beleza? Muito bem. Então, como que a gente estuda a dilatação dos líquidos e qual é o fenômeno mais interessante associado a ele? Vamos supor que nós temos um recipiente, certo? Esse recipiente no formato cilíndrico aí, tá? E ele está completamente cheio de líquido a uma temperatura T0, beleza? Tá? O volume inicial do conjunto, que vai ser o volume tanto do recipiente quanto do líquido, é V0. Tá? Faz sentido isso? Se eu pegar, por exemplo, um becker e ele tem, sei lá, 300 ml, esse becker, eu vou encher ele de água. Então você vai ter 300 ml de água dentro do becker. Também tem um volume de 300 ml. Certo? Por isso que o volume inicial é válido tanto para o recipiente quanto para o líquido. Tá? E aí eu vou fazer esse sistema passar por uma variação de temperatura, eu coloco numa fonte de calor, e aí o que acontece? A temperatura atinge um valor T. O que vai acontecer aqui? O recipiente vai atingir um volume V, porém esse volume, eu só posso falar que esse volume final é válido para o recipiente. Por quê? Por causa dessa característica aqui que eu tinha falado antes para vocês, que é o fato dos líquidos dilatarem mais do que os sólidos, beleza? Essa característica que a gente observa na natureza. Tá? Isso vai fazer o quê com, é, com o líquido? Enquanto o sistema está dilatando, o recipiente está aumentando e o volume do líquido também. Como o líquido dilata mais, enquanto o recipiente está aumentando, o líquido vai dilatar para ocupar, a gente pode pensar dessa forma, ocupar esse espaço que está aumentando dentro do recipiente, mas ao mesmo tempo esse líquido acaba o quê? Transbordando, acaba vazando desse recipiente, certo? Então a gente tem que considerar, na hora de interpretar a dilatação do líquido, levar em consideração a dilatação do recipiente e também esse volume de líquido que a gente percebe que transborda, certo? Então, essa variação de volume V0 para V final do recipiente aí, nós chamamos de dilatação do recipiente. Essa dilatação volumétrica aí é uma dilatação volumétrica comum que a gente já tinha estudado, certo? Daqui a pouco eu vou relembrar as equações com vocês que a gente usa para calcular ele, beleza? Muito bem. E aí nós temos um outro volume presente agora, que é esse volume que eu falei para vocês que transborda do recipiente, certo? Se você estiver olhando para esse fenômeno acontecer, vamos supor que fosse possível a gente observar esse fenômeno com o exemplo do becker com os 300 ml de água. Fica olhando lá, está aquecendo o sistema, você fica olhando.
de repente você percebe que uma gotícula de água ela vaza para fora do recipiente. Tá? Então, a dilatação do recipiente, como é um fenômeno muito sutil, né, a dilatação de sólidos em geral, a gente não consegue perceber as variações na dimensão a olho nu, olhando só para o corpo em questão. Para você, o que vai aparecer? O recipiente permanece da mesma maneira, mas a água que está lá dentro, o líquido que está lá dentro, dilata, porque do nada ela transborda uma gotinha, certo? Por isso que a gente chama esse líquido aí, que inclusive o termo que a gente usa é extravasa, tá? Nós chamamos esse volume de líquido que extravasa de dilatação aparente, certo? Essa é a dilatação aparente. Por essa razão, se você olhar o experimento acontecendo, né, é isso que a gente vai perceber. Beleza? A gente representa por ΔV AP. Então, ΔV REC é do recipiente, ΔVAP a dilatação aparente. Qual é a dilatação real do líquido? Certo? A dilatação real do líquido, que nós vamos chamar de ΔV real, ora, vai ser a dilatação do recipiente, porque o líquido ele enche essa parte do recipiente que aumenta, somado com a dilatação aparente do líquido, certo? É assim que inicialmente a gente estuda, né, a dilatação dos líquidos. A dilatação real dele tem que ser levada em consideração a dilatação, para a gente calcular ela, tem que ser levada em consideração a dilatação do recipiente. Tudo bem? Então, só para lembrar, cada uma dessas equações, cada uma dessas variações aqui, tá, pode ser escrita em função da equação da dilatação volumétrica, né? Só para a gente lembrar, variação do volume é volume inicial, tá? Vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura do corpo. Tudo bem? Cada uma dessas a gente vai poder escrever dessa forma, quer ver? Então nós temos aqui, ó, ΔV real é V0 que multiplica gama real, ou seja, coeficiente de dilatação real do líquido, certo? Esse coeficiente de dilatação, se ele for fornecido em algum problema, o autor, no caso da questão, ele vai fornecer assim: esse é o coeficiente de dilatação do mercúrio, ou coeficiente de dilatação da água, coeficiente de dilatação da glicerina, tá? Variação de volume do recipiente, dilatação do recipiente, veja, está em função do coeficiente de dilatação do recipiente. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque como trata-se de um material sólido, né, muitas vezes a gente tem mais conhecimento do coeficiente de dilatação linear desse sólido, certo? Por exemplo, se for um coeficiente, se for um recipiente feito de alumínio, ele vai fornecer para você o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Tem que lembrar que para achar o volumétrico a partir do linear, se multiplica por 3, né? Tive uma questãozinha na semana anterior, associada à dilatação superficial. Eu coloquei lá de propósito para a gente relembrar que existe essa relação. Tá? Na superficial, você multiplica o linear por 2, só para lembrar. E aí nós temos a dilatação aparente, né? E veja, você vai ter um coeficiente de dilatação, também chamado coeficiente de dilatação aparente, associado a esse volume. Tá? Lembrando que é aquele volume que acaba extravasando do recipiente. Beleza? Muito bem. Tá? Então, se eu substituir agora cada uma dessas dilatações, ΔV real, ΔV recipiente, ΔV aparente, tá? Por V0, delta real, delta T e por aí vai, certo? O que eu vou ter? Ó, aqui nessa equação eu vou poder dividir os dois lados por ΔT, dividir os dois lados pelo volume V0, eu encontro uma relação, tá, entre os coeficientes de dilatação real do recipiente e aparente. Tá? Então essas duas equações aqui, essa daqui e essa daqui,
são as equações mais importantes para o estudo da dilatação dos líquidos, beleza? Então o que a gente tem que lembrar? A dilatação aparente é somente o volume que extravasa, tá? Somente o volume que extravasa novamente, tá? Para você determinar a dilatação real, você tem que pegar a dilatação do recipiente e encontrar a dilatação e somar com a dilatação aparente, para determinar a dilatação real, beleza? Dei uma confundida aí, vocês me perdoem, tá? Mas é isso que a gente tem que fazer. Vamos fazer alguns exercícios de exemplo aí, tá? De aplicação. Se liga. Primeiro exemplo. Aqui, fechou. Melhor ficar aqui. Boa. Um copo de 300 ml está completamente cheio de glicerina a 20 graus Celsius. O sistema é aquecido até a temperatura de 220 graus Celsius. E certo volume de glicerina, o que acontece? Extravasa. Determine esse volume, né, o valor desse volume em ml. Tá? Já está em ml aqui, eu vou usar esse valor aí mesmo, de boa. Então vamos lá. Primeiro, o volume inicial do nosso sistema é 300 ml. Então vou anotar aqui, V0, 300 ml. Tá? A temperatura inicial do nosso sistema é 20 graus Celsius e a temperatura final 220 graus Celsius. Tá? Veja que ele fornece para a gente, né, os coeficientes de dilatação tanto da glicerina quanto do recipiente. Então eu tenho já o valor do coeficiente de dilatação real e do recipiente. Só que eu quero determinar o volume que extravasa. Então eu quero determinar qual variação de volume? A variação de volume aparente. É essa que eu quero determinar. Certo? Eu consigo tem duas formas daí de você resolver, tá? Eu vou resolver da forma um pouco mais intuitiva, né? Que é pensar o seguinte: os dois materiais, tanto o recipiente quanto o líquido, passam pela mesma variação de temperatura que aqui claramente dá para você ver que é de 200 graus Celsius, certo? Se aumenta de 20 para 220, aumentou 200. Só que como, dá uma olhada, ó, como o coeficiente de dilatação da glicerina é maior do que o do recipiente, aqui nós temos um errinho de digitação, deixa eu dar uma olhada aqui tá, também, tá? Me perdoe, gente. O da glicerina aqui não é menos 5, aqui é menos 4. Eu vou corrigir no enunciado depois que eu gravar a aula aí, beleza? Então, como o da glicerina é maior do que o do recipiente, veja que a glicerina vai dilatar mais que o recipiente, certo? Para a mesma variação de volume. E como o copo inicialmente está completamente cheio, não vai ter jeito. Esse volume aí vai extravasar. Tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a dilatação real da glicerina, calculando V0 vezes coeficiente de dilatação da glicerina vezes a variação de temperatura. Vamos fazer essa continha. Depois eu mostro para você qual é a outra maneira de você resolver. Tá? V0, 300 ml. O gama da glicerina é 5 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que foi 200 graus Celsius. Beleza? Muito bem. Então, nós temos que esse 10 a menos 4 aí, tá? Veja que aqui eu tenho 10 ao quadrado dá 10 à quarta, vezes 10 a menos 4 dá 1. Então, basta eu multiplicar, né? 3 vezes 5 vezes 2 aqui, certo? Que vai dar 30 ml. Certo? Então, nessa suposição aqui, nessa situação hipotética, a dilatação da glicerina deu 30 ml. Vamos calcular agora a dilatação do recipiente. Tá? Lembrando, eu estou fazendo de uma maneira que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que faz um pouco mais de sentido de se pensar, de se raciocinar. Tá?
Vamos lá. Volume inicial, que multiplica coeficiente de dilatação do recipiente, vezes a variação da temperatura. Tá? Então, a dilatação do recipiente vai ser volume inicial 300, coeficiente de dilatação do recipiente 7 vezes 10 a menos 5, que multiplica a variação de temperatura 200. Variação de volume do recipiente vai ser, tá? Aqui mesma coisa, né? Aqui eu tenho 10 a menos 5, aqui 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, 10 a quarta vezes 10 a menos 5, 10 a menos 1, que é 0,1. Então a continha vai ficar 3 vezes 7 vezes 2 vezes 0,1. Já vou passar direto essa continha, tá? Vai ficar 6 vezes 7, 42, vezes 0,1, 4,2, certo? Beleza? Muito bem. Essa é a dilatação do recipiente, certo? Veja que o líquido dilatou bem mais do que o recipiente aí. Ok? Então vamos lá, o que falta a gente fazer? Só relembrar que a dilatação real é a soma da dilatação do recipiente com a dilatação aparente. Então, isso faz com que a dilatação aparente seja a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente, certo? Então, assim, desses 30 ml de glicerina, 4,2, né, serão para preencher o aumento de volume que tem no recipiente. Entendeu? O restante, o que vai acontecer com o restante? Extravasar. Muito bem. Então, vamos lá. Vai ficar 30 ml menos 4,2 ml, certo? Se fosse 4, daria 30 menos 4, daria 26. Como é 4,2, vai dar 25,8 ml. Esse é o volume de glicerina. E, peraí, não posso perder o valor de produção dessa aula. E a piadinha infame. Esse é o volume de glicerina que extravasa. Tá bom? Muito bem. Isso aí, esse foi o primeiro exemplo. Esse exemplo é um pouco mais direto, um pouco simples e tal. A gente vai ver um segundo exemplo que caracteriza mais um problema mesmo, né, de física. Aqui é mais para usar, só para a gente ver como que a gente usa as equações e tal, uma ideia um pouco mais simples. E aquele outro jeito de fazer mais rápido? Veja, se no início da questão eu já identifico que é a dilatação aparente que eu quero encontrar, eu posso usar esses dois coeficientes de dilatação, o real e do recipiente, para encontrar o aparente. Entendeu? Porque existe aquela relação que mostrei anteriormente para vocês, tá? Eu acho que até que tá fácil aqui, ó. Certo? Essa relação aqui, ó, entre os coeficientes de dilatação. Então, se eu passar o do recipiente por outro lado, basta eu fazer coeficiente real menos coeficiente do recipiente, vai dar o aparente. Aí, no que isso me ajuda, professor? Daí você faria um cálculo desse aqui, ó, de dilatação, apenas uma vez, só para o aparente. Você já calcularia o valor dele direto. Entendeu? Beleza? Assim que ficaria um cálculo mais rápido aí. Muito bem, vamos para a segunda questão. Segunda questão aqui, lembrando que essas resoluções estarão todas disponíveis lá no bloco de anotações, tá, gente? E eu encontrei uma maneira de ficar um pouco melhor para a galera que usa mais o celular para acessar essas resoluções, tá? Não usar o bloco de anotações, que eu vi mesmo que ele fica um pouco, que é meio chatinho de usar no celular. Eu vou exportar em PDF essas resoluções, aí eu coloco lá na página da turma, beleza? Eu não tinha feito isso antes porque com a parte de armazenamento de arquivos estava dando um probleminha com o celular também, beleza? Mas agora eu achei um jeito que vai funcionar
para vocês pegarem lá, beleza? Vamos lá. Vamos começar a leitura desse probleminha aqui, ó. Um recipiente de vidro de 200 centímetros cúbicos contém 190 centímetros cúbicos de mercúrio a 0 graus Celsius. Então, o sistema está todo a 0 graus Celsius, beleza? Tá? Só que o volume inicial de líquido dentro do recipiente é um pouquinho menor do que o volume do recipiente. Tá? Cabe em 200 centímetros cúbicos, só que ele está preenchido até 190 centímetros cúbicos. Então, um pouquinho abaixo ali do gargalo dele, beleza? Qual a máxima temperatura, certo? Aqui esse conjunto pode ser elevado sem que haja transbordamento do mercúrio. Não pode haver transbordamento, quer dizer que dessa vez não teremos nada extravasando, certo? Então, não pode, essa questão já não pode extravasar. Tudo bem, olha só. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro identificar os dados que nós temos, né? Nós sabemos que o volume inicial do recipiente é 200 centímetros cúbicos e o volume inicial do mercúrio é 190 centímetros cúbicos, certo? E aí nós temos os coeficientes de dilatação de ambos aqui, certo? Muito bem. E daí, professor? E daí que a condição agora de resolução, a gente tem que tentar interpretar em função dos volumes desses dois corpos aí, digamos assim, tá? Do recipiente e do mercúrio, beleza? Se for um recipiente desse tipo aqui, assim, vamos supor que, tomara que, deu, tá bom, vai, tudo bem. Desse tipo aqui, quer dizer que o mercúrio ele tá até aqui, certo? Tudo preenchido de mercúrio aqui, certo? Está sendo representado aqui pela cor vermelha, tá? Então, inicialmente dá dessa forma. Depois que aquecer, como que vai ficar isso daqui? Tá? Como que vai ficar isso daqui? Eu tenho que encontrar qual a temperatura máxima que eu vou elevar o sistema para que fique mercúrio até lá na boca, sem transbordar. Certo? Nessa condição final, não há transbordamento, mas o volume do mercúrio chegou até o limite. Vê se você concorda. O volume do recipiente e o volume do mercúrio tem que ser o mesmo, certo? Essa é a condição de resolução desse problema aqui, tá? Então o que vai acontecer? Como eu vou aquecer o sistema, vai haver um aumento da temperatura aqui, né? Tanto o recipiente quanto o mercúrio vão dilatar. Né? Mas, novamente, olha a ordem de grandeza aqui da dilatação do mercúrio, olha a ordem de grandeza da dilatação do vidro. O mercúrio é bem maior, então quer dizer que o mercúrio vai dilatar mais do que o vidro. Por isso que, ao longo dessa variação de temperatura, o mercúrio ele meio que alcança a dilatação do vidro e eles ficam o mesmo volume, beleza? Então, bora lá. O que eu tenho que fazer? Vou pegar essa condição aqui e vou escrever cada um desses volumes em função da dilatação, tá? Que é o que eu sei. Então, o volume final, isso aqui é uma coisa simples, né? Só lembrar, coisa básica da física lá. O volume final, ou seja, qualquer valor final de uma grandeza física, num fenômeno em que ela varia, vai ser o valor inicial mais o quanto ela variou. Tá? Então, essa expressão, volume do recipiente tem que ser igual ao volume do mercúrio, tá? Eu posso escrever como volume inicial do recipiente mais o quanto ele varia, o recipiente, tem que ser igual ao volume inicial do mercúrio mais o quanto de volume de mercúrio aumentou. Beleza?
E aí eu consigo calcular, né, essas coisas. Tá? Podemos até calcular antes para depois colocar o valor aqui, que vai ficar em função do mesmo ΔT. É melhor a gente continuar na mesma expressão, certo? Então estou lembrando que aqui é onde eu começo de fato a resolução. Vamos lá. Então vai ficar volume inicial do recipiente mais ΔV do recipiente é volume inicial, coeficiente de dilatação do recipiente vezes a variação de temperatura, que é igual volume inicial do mercúrio mais ΔV do mercúrio, volume inicial do mercúrio, gama do mercúrio, variação de temperatura. Aqui nós vamos substituir os valores. Vai ficar um pouquinho maior a expressão aqui. Então vamos lá. Volume inicial do recipiente é 200 mais. Volume inicial do recipiente novamente, 200. Daria para colocar em evidência aqui e tal, mas eu vou fazer assim, acho que fica mais simples vocês entenderem a conta. Gama do recipiente, deixa eu voltar aqui, é o do vidro. 1,2 vezes 10 a menos 2. Então fica 1,2 vezes 10 a menos... Opa, 2 não, é menos 5, tá? Beleza? Vezes ΔT, que é igual volume inicial do mercúrio 190 mais 190 que multiplica o coeficiente de dilatação do mercúrio, que se eu não me engano é 1,8, vezes 10, só que agora menos 4, variação da temperatura. Beleza? Então vamos lá, vamos simplificar essas continhas aqui, tem essas potências, e depois colocar tudo de um lado, tudo que tem ΔT de um lado e tudo que não tem do outro para a gente resolver. Aí é uma equaçãozinha de primeiro grau mesmo, tá? Vou descer um pouquinho aqui, fica um pouco mais confortável para escrever. Beleza, então aqui fica 200 mais. Aqui vai ficar 200 vezes 1,2, tá? Que é a mesma coisa que 2 vezes 120, que é 240. Vezes 10 a menos 5. Arranchão, hein, mano? Nossa senhora. Tá bom. Vezes ΔT igual 190 mais. Aqui vai ficar 190 vezes 1,8, é a mesma coisa que 19 vezes 18. Então vai ficar 10 mais 8 vezes 19, 190 com... Vou apelar para a calculadora mesmo, para a gente não perder tempo, certo? Ó, 342 vai ficar 342 vezes 10 a menos 4. O que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, 3.420, tá? Vezes 10 a menos 5. Tudo bem? É como se eu tivesse emprestado um 10 desse 10 a menos 4 aqui, tá? Para que a ordem de grandeza fique a mesma do outro lado ali e facilite na conta. Beleza? Muito bem, então. Então vamos lá. Vou fazer? Vou passar o 240 vezes 10 a menos 5 para a direita e 190 para a esquerda. Vai ficar 200 menos 190 é igual 3.420 vezes 10 a menos 5, ΔT, menos 240 vezes 10 a menos 5, também ΔT. Certo? Aqui eu vou colocar o ΔT em evidência. 200 menos 190 é 10, que é igual a... Aqui vai ficar 10 a menos 5 vezes ΔT. Note que eu posso colocar em evidência tranquilamente. Aí a continha é 3.420, tá? 3.420 menos 240, certo? É 3.180. Opa. 3.180 vezes 10 a menos 5, ΔT. Esse valor tá meio estranho, eu não lembro se esse valor é assim. Primeira vez que fiz a questão. Vamos agora isolar o ΔT. Passando ele dividindo lá no 10, vai ficar 3.180 vezes 10 a menos 5, tá? E aí, quanto que vai dar essa continha? A gente pode fazer 10 dividido por 10 a menos 5, tipo uma potência de
de mesma base, né? Vai ficar 10 a sexta, certo? É 1 milhão dividido por 3.180. Aí o valor da temperatura, do aumento da temperatura, né? Daqui a pouco a gente vai interpretar esse valor, vai ser aproximadamente aí 314 graus Celsius, certo? Por que eu falei do aumento da temperatura e a gente vai checar agora se está certo? Porque esse valor que a gente encontrou é o aumento máximo da temperatura. O que ele pediu para a gente é qual é o valor máximo da temperatura que o sistema tem que chegar. Vamos só relembrar o valor da temperatura inicial? Olha aqui, ó. A temperatura inicial era zero. Se a temperatura inicial era zero e aumentou 314, quer dizer então que o valor da temperatura máxima na qual o sistema pode atingir, né, é aproximadamente 314 graus Celsius mesmo. Beleza? Ok? Então, nossa, um líquido ao chegar nessa temperatura, mas é o mercúrio, né? Se eu não me engano, não é a temperatura, não chega na temperatura de ebulição, certo? Esse é um outro cuidado que talvez você tenha que tomar dependendo do exemplo que você está vendo, certo? Se essa informação for fornecida para você, qual é o ponto de ebulição do líquido em questão, você poderia até ter essa conclusão, né? Tá? Olha, o líquido ele entra em ebulição antes de acontecer esse lance do volume dos dois ficarem o mesmo. Beleza? Esse é o segundo exemplo. Tá? Vamos voltar que eu tenho só mais uma coisinha para comentar com vocês aqui sobre dilatação dos líquidos, que é a dilatação anômala da água. Tá? O que é isso? Todos os líquidos, tá? Na maioria das situações, na maioria das situações, porque tem essa só que é diferente, né? Eles se comportam como os sólidos. Então, quando você aumenta a temperatura de um líquido, o volume dele aumenta. Tá? Quando você diminui a temperatura dele, o volume dele contrai. Isso acontece com todos os líquidos, menos com a água entre essas duas temperaturas de 0 e 4 graus Celsius. Certo? Tá? Esse gráfico aqui exemplifica bem. Tá? Você tem aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, o valor em que o volume é mínimo, veja que a temperatura é de 4 graus Celsius. Note que acima de 4 graus Celsius eu vou aumentando a temperatura, né? Eu vou aumentando a temperatura, o que acontece? O volume vai ficando cada vez maior, certo? Só que se eu diminuir a temperatura do líquido, da água, deixar ela menor do que 4 graus Celsius, em vez do gráfico continuar para cá assim, né? Ou seja, o volume diminuir, olha o que acontece, o volume aumenta. Tá? Isso se chama dilatação anômala da água, ou comportamento anômalo da água, beleza? Eu vou colocar um artigo lá um pouco mais completo sobre o porquê que isso acontece, que é um efeito um pouco mais complexo, acima da complexidade que a gente trata no nosso curso aqui, que é ensino básico, tá? Mas para vocês darem uma explorada lá, beleza? Muito bem. E daí, professor, e o que acontece? Tá? Um dos efeitos mais legais disso daí é um efeito de preservação ecológica da nossa natureza, que é o fato de que num lago você tem sempre que está num lago num ambiente em que a temperatura é menor do que zero, ou seja, menor do que o ponto de difusão da água a nível do mar, tá? Esse lago ele não congela por completo. Você provavelmente já deve ter visto algum filme ou algum desenho animado, ou, enfim, em que o cara tá lá e aí ele faz ele quebra o gelo e tem água embaixo ali. O lago ele não congela por completo. Como que acontece isso? Então veja que nesse caso aqui, nesse exemplo, nós temos o ambiente a menos 10 graus Celsius. Aí imagina que a temperatura do ambiente vai diminuindo, né? Até chegar a esse menos 10. Nós sabemos que a maioria dos lugares a temperatura não é sempre a mesma.
certo? Então vai chegando o inverno mais rigoroso nessa região, a temperatura vai aumentando, vai diminuindo, perdão. Tá? Aí imagine a água que está na superfície do lago aqui, certo? Aí a temperatura dela vai diminuindo, porque essa água está em contato com o ambiente, certo? O que acontece? A temperatura vai diminuindo, né? E quando a temperatura chega a 4 graus Celsius dessa água que está aqui, deixa eu desenhar o 4 graus Celsius, tá? O que acontece? A gente sabe que as massas de água que estão mais abaixo aqui, elas também são resfriadas pelo processo de convecção. Por quê? Se o volume da água está diminuindo enquanto a temperatura diminui, o que acontece? É a mesma massa de água. Só que se o volume diminui, olha o que acontece com a densidade aumenta. Então você tem massas de água que vão diminuindo a temperatura e vão trocando de posição com as massas que estão mais abaixo, certo? É assim que o fundo do lago também é resfriado. Porém, imagina que o lago todo está a uma temperatura de 4 graus Celsius, certo? O que vai acontecer? Essa água que está aqui, que está a 4 graus Celsius, a temperatura dela vai diminuir de 4 para 3 graus Celsius, digamos assim, certo? O que vai acontecer por causa da dilatação anômala da água? Ao invés do volume dela diminuir, o volume vai aumentar, certo? E aí o que vai acontecer com a densidade dessa massa de água? Diminui. O que isso quer dizer? Essa massa de água ela não sofre convecção, então ela vai ficar lá. Aí essa massa de água diminui para 3, 2, 1, 0, congela, certo? O gelo é um bom isolante, né? Térmico, tá? E aí você tem aqui, ó, os peixinhos felizes, tá? Porque a aguinha tá quentinha, a 4 graus Celsius. Certo? Muito legal, né? Muito bem. Então, com isso a gente termina essa aula, tá? Eu espero de vocês vocês resolvam os exercícios de tarefa, outras atividades se tiver, não sei se vai ter atividade com simulador dessa vez, ou eu vou pedir algum formulário por causa do texto que eu vou mandar lá. Me procure no caso de dúvidas e bons estudos, tá? Fiquem em casa, fiquem a salvo, não vai extravasar muito não, tá?